tá tudo certo aí, galerinha? Aqui também tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo em ordem, tudo na suavidade. Eu sou o Luiz Fernando, esse aqui é o Aoba Literário. E eu volto aqui para mostrar um pouco mais das minhas coleções para vocês. Então, hoje eu vou mostrar aí para os fãs de romance a minha coleção de Nicholas Sparks. Para quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram principalmente, se você não me acompanha, já acompanha lá, vou deixar aqui para vocês, @aobaliterário. Para quem me acompanha lá, já vê que eu sou fã do cara, né? Então o cara para mim é o top aí do romance, né? E eu vou mostrar para vocês aí os 21 livros do autor que eu tenho aqui na minha estante. Lembrando que já são 22 livros lançados aqui no Brasil, mas eu não tenho o último ainda, né? Então eu vou mostrar os 21 que eu tenho aqui para vocês, beleza? Só para lembrar um pouquinho também, algumas capas aqui, elas são ainda de quando era lançado pela editora Novo Conceito. Agora parece que a editora Arqueiro tá com todos os direitos aí e tá relançando alguns livros aí com capas diferentes. Mas a ordem das capas não vai alterar o produto, não é? Né? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês cada um dos livros. Alguns eu não lembro a história não, né? Porque faz tempo que eu já li. Mas o resto, a maioria eu acho que eu lembro um pouquinho aí de como é a história, né? Então eu conto um pouquinho pra vocês também. Já vou adiantando que esse vídeo pode ficar um treco gigante, né? Porque são 21 livros, né? Então, bora lá pro vídeo, bora lá mostrar cada livro do Nicholas Sparks que eu tenho aqui na minha estante. E para começar eu vou falar de 2 a 2, que é um dos romances mais recentes aí publicados pelo autor, né? E diferente do que a gente conhece, aqui em 2 a 2 a gente vê um pouquinho mais daí do que é Nicholas Sparks, né? Que não é só romance em si, né? Em 2 a 2, apesar de ter o romance propriamente dito, mas também tem aquela relação pai e filha, né? Uma coisa meio familiar aí em volta da história. Então é um pouquinho aí do que a gente está acostumado, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver de Nicholas Sparks, né? Esse livro aqui foi um dos mais recentes publicados. Essa daqui é a capa original, inclusive, foi lançada lá fora, também foi lançada aqui no Brasil assim. E dá pra ver aí, né, pela capa, né, que tem uma coisa meio familiar em volta da história. Então é realmente isso que a gente vê aqui em 2 a 2. É uma história linda, uma história gostosa, você se envolve, né? Eu não vou dar mais detalhes para não dar spoiler aqui, né? Mas é um dos livros que eu recomendo de Nicholas Sparks. Inclusive ele foi publicado aqui pela editora Arqueiro, né? E como eu falei, é um dos livros mais recentes aí do Nicholas publicados aqui no Brasil. O próximo aqui é Diário de uma Paixão. Muita gente já deve ter assistido a adaptação desse livro, que é uma das adaptações, para mim, mais fiel à história em si. A gente vê a história do Noah e da Ali, né? Aquela senhorinha que tem mal de Alzheimer e o marido tá ali junto com ela, né? No asilo, né? Numa casa de recuperação assim. E ele tá contando a história dos dois para ela, né? Para ela relembrar aí. Então é uma história linda, uma história emocionante. É um livro, né, fininho, tranquilo, dá pra ler em um dia se bobear, né? Então, é um dos que eu recomendo também. Essa daqui é a capa publicada pela editora Novo Conceito, mas a editora Arqueiro parece que já relançou aí com uma capa diferente. Não é a capa do filme, nem essa daqui, nem que a editora Arqueiro lançou. Mas é uma história linda. Pra mim, é um dos melhores livros do Nicholas Sparks. E agora aqui um pouquinho mais diferente do que a gente imagina de Nicholas Sparks, é um caso de continuações, vamos dizer assim, de um livro para o outro, né? Aqui em O Casamento, ele é quase uma continuação. Não é uma continuação em si, que dá sequência à história. Mas aqui nós temos a história do genro e da filha, do Noah e da Ali, de Diário de uma Paixão que eu acabei de mostrar. Então aqui a gente a gente vive o romance dos dois, do casal aqui, né? Que tá tendo uma meia crise, né? Por ali, né? Tá indo, né? Meia trancos e barrancos, né? E nós temos aqui a presença de do casal ali de Diário de uma Paixão. Então, né, já tem uma história aí bem gostosa de ler também. É um livro fininho também, tranquilo para ler. Então aqui, além da gente viver esse romance, né, entre o casal, aqui a gente revive um pouco do que foi o romance de Ali e Noah em Diário de uma Paixão. É um dos livros que eu recomendo aqui do autor também. Ele foi publicado aqui pela editora Arqueiro já, então é uma história bem gostosa, bem tranquila, né? Inclusive eu vou recomendar ele, né, para você ler, se você também lê Diário de uma Paixão.
tá? Porque aí você vai reviver um pouquinho do que foi o romance lá e do que está sendo o romance aqui também. Eu recomendo bastante, O Casamento. E o próximo aqui é No Seu Olhar. Esse livro aqui, ele é um pouquinho grandinho, né? E ele também foge um pouco do que a gente conhece de Nicholas Sparks, né? Aqui a gente tem um serial killer. Então, além de ter o romance, a gente tem um negócio meio tenso ali, né? Um negócio, uma história bem bacana ali, que te deixa um pouquinho tenso, um pouquinho apreensivo, até por conta desse serial killer que tá ali, tá tentando cortar o pescoço de alguém, né? Tá tentando fazer alguém bater as botas aí, então tá... É uma história muito boa, você se envolve, né? Como eu falei, é um livro grandinho, né? Não é pequeno, mas é uma história que você se envolve completamente, né? É um dos livros que eu recomendo também. Afinal, eu recomendo todos os livros do Nicholas, para quem gosta de romance, né? Então tá aqui, né? No Seu Olhar, né? Não é um livro antigo do Nicholas, ele foi publicado recente também aqui no Brasil, né? E essa daqui também é a capa original que foi publicado lá fora, né? E foi lançado aqui pela editora Arqueiro, né? Eu recomendo bastante aqui No Seu Olhar. E o próximo livro do autor aqui é bem diferente do romance em si. Aqui no caso é uma descrição da vida real do autor aí, né? Que é 3 Semanas com Meu Irmão. Aqui o autor ele faz uma viagem com o irmão dele, né? E ele retrata isso aqui ao longo do livro. Esse livro aqui, inclusive, eu não li ainda, né? É um dos meus projetos de leitura aí pro decorrer do ano. 3 Semanas com Meu Irmão, ele foi publicado recentemente aqui no Brasil. Quando eu falo recentemente, é de 2013 pra cá, tá? Não é tão... É para não falar uma coisa muito antiga. Mas foi um livro escrito lá atrás, só que não tinha sido publicado aqui no Brasil ainda, né? A editora Arqueiro, né, publicou ele, como ela tá com os direitos aí do autor, ela publicou ele também aqui no Brasil, né? Mas é um livro que não foi escrito recentemente. Já é um livro bem antiguinho aí do autor, né? E eu não vou recomendar porque eu não li ainda, né? Mas eu pretendo ler e eu conto pra vocês aí no decorrer do ano, quando eu acabar de ler, como que foi a experiência de ler essa história aqui da vida real de Nicholas Sparks. E o próximo aqui é um dos livros que eu mais gosto do autor, se não o que eu mais gosto. Por quê? Porque O Homem de Sorte, ele foi o meu primeiro contato aí com o autor. Inclusive o meu primeiro contato direto com a leitura. Por quê? Por quê, Luiz? Eu comecei a ter contato com a leitura quando eu comecei a trabalhar na biblioteca aqui da minha cidade, né? Então, até entrei ali, né? Tava meio que, né, trabalhando na área da cultura e tudo, e tava também como, né, trabalhando como funcionário da biblioteca, né? E eu não tinha muito gosto de ler naquela época, né? Eu lia, assim, claro que eu lia, mas eu lia bem pouco, não era aquele costume rotineiro como é agora. Então, quando eu peguei Um Homem de Sorte lá pra ler, eu falei, vou ler, né? Vamos ver o que vira. E foi embora, né? Tô aqui até hoje, viciado em livro, comprando livros, e tô aqui, né? Então, meu primeiro contato aqui direto com a leitura, eu posso falar que foi com o Nicholas Sparks e com Um Homem de Sorte. Esse daqui é a capa do filme, né? Porque foi um livro adaptado pro cinema, e ele foi publicado pela editora Novo Conceito. Mas, como eu falei, repito, a editora Arqueiro tá relançando aí, né, com capas diferentes, né? Mas é um livro bem bacana, uma história bem emocionante. Talvez você já tenha assistido o filme, mas eu aconselho a ler o livro, porque livro sempre tem mais detalhes aí do que o filme, né? Então eu recomendo bastante esse daqui, Um Homem de Sorte. E o próximo livro aqui do autor é Um Amor para Recordar. Esse daqui que é um dos clássicos aí do cinema, pelo menos para mim, né? Muita gente já assistiu ao filme, né? Se emocionou com a história em si. Talvez você nem saiba que é um livro escrito aí por Nicholas Sparks, né? Uma história linda, uma história emocionante. Essa daqui é a capa do filme, lançado pela editora Novo Conceito aí, mas a editora Arqueiro já relançou ele de novo com outra capa, né? Mas tá aqui, é um livro bem fininho, apesar de ter virado um filme, né? Bem fininho, uma coisa que dá pra você ler num dia. É bem tranquilinho, uma história linda, uma história maravilhosa, né? É um dos que eu recomendo também do autor, Um Amor para Recordar. O próximo também é conhecido, que é A Última Música. Inclusive é conhecido principalmente pelos protagonistas. Eu não vou falar o nome dos atores aqui não, porque eu vou acabar me enrolando com o inglês aí, né? Mas eles são bem conhecidos, inclusive eles são casados na vida real, né? E esse daqui, por curiosidade, é o romance mais longo escrito por Nicholas Sparks, né? O livro maior aí dele, né? E acabou virando um filme, né? E tem muita gente que já assistiu também, talvez nem saiba que é um livro também escrito por Nicholas Sparks. Mas tá aqui A Última Música, é uma história linda, envolvente,
né? O livro também é assim, né? Uma história cheia de detalhes, né? Cheia de acontecimentos, né? E eu recomendo muito também. Essa daqui inclusive é a capa do filme, lançado aí pela editora Novo Conceito. É um dos livros do autor que eu também recomendo pra caramba. Inclusive já fiz postagem no meu Instagram sobre ele. E o próximo livro do autor era para ser um livro que era para ter sido adaptado já para o cinema. Mas tá nos projetos aí, não sei quando que vai sair, né? Mas aqui em O Guardião, além da gente viver o romance em si do casal, a gente também tem um animalzinho ali, um cachorrinho ali no meio que vai, né, deixar aquele toque emocionante mais intenso aí pra galerinha, né? Então é um livro bacana, é um livro que eu recomendo pra caramba, esse daqui, né? E como eu falei, né, e no final do livro tem um negócio meio tenso ali que vai te deixar bem apreensivo aí no finalzinho do livro, né? Eu não lembro muito da história em si, né, mas, né, enfim, é um livro bem bacana, um livro bem gostoso para ler, ele não é tão grande assim, né? Então leia, né? Esse daqui é um dos que eu recomendo pra caramba, né? Ele foi lançado aí pela editora Arqueiro, né? E eu recomendo bastante O Guardião. E o próximo livro do autor é um dos que é pouco conhecido. Por quê? Porque também não foi adaptado para o cinema ainda, que é Uma Curva na Estrada. Desse daqui eu não lembro praticamente nada da história, né? Então, né, tá aqui, né? Eu recomendo, né? Porque é do Nicholas Sparks, mas eu não lembro muito da história aí, porque faz um bom tempo já que eu li ele, né? Mas não deixou de ser uma história ruim, porque as histórias ruins eu lembro, tá? Então, o que é bom aí eu, né, acabo esquecendo aí, porque você vai lendo o livro, lendo e acaba esquecendo. Mas Uma Curva na Estrada é um dos livros que não foi adaptado para o cinema ainda, né? Mas quem sabe aí futuramente, no futuro bem distante, eu acredito eu, possa ser adaptado, né? Mas é uma história bacana também, né? Eu acho, não lembro. Mas eu já li, né? Eu já li e eu gostei do livro, né? Não é aquela coisa bem assim, né? Mas eu gostei, né? Mas não lembro, né? Mas eu gostei, né? Enfim. E tá aqui, né? Uma Curva na Estrada. Ele foi publicado aí pela editora Arqueiro. E o próximo livro do autor é um dos queridos aí, né? Que é O Querido John, né? Esse daqui que é um livro lindo, uma história emocionante. Foi adaptado para o cinema, como vocês podem ver. Essa daqui é a capa do filme, né? Publicado pela editora Novo Conceito. E é uma história, para quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, né? Esse daqui é um dos que eu recomendo mesmo. É uma história linda, né? É tensa, mas é linda, né? Enfim. Eu não vou falar muito para não dar spoiler também, né? Mas esse aqui eu lembro a história, né? E é uma história bem bacana e é um dos que eu recomendo do autor. E o próximo livro é um dos que também já foi adaptado para o cinema, mas esse daqui é a capa ainda quando era da editora Novo Conceito. Se eu não me engano, esse aqui acho que foi o segundo livro do Nicholas que eu li, né? E é uma história linda, tá? Tudo bem que o filme não ficou lá aquelas coisas, eu acredito que poderia ter sido um pouco mais, né, explorado o livro, mas enfim, né? Gosto não se discute, né? Então, mas o filme pra mim não foi bom não, né? Mas agora o livro é uma história linda, emocionante, né? Tem pontos aqui do livro que você chora. Eu chorei, né? Hashtag chorei. Vai fazer o quê, né? Uma história linda, uma história emocionante, principalmente os finais aí, né? Então, é um dos livros que eu recomendo muito do Nicholas aí, né? Como eu falei, foi o segundo livro do autor que eu li, né? Então pra mim é uma história linda, né? Só leia, né? Eu não vou contar muitos detalhes também não, porque, né, vou dar spoiler, mas leia porque é um livro muito bacana. E Uma Longa Jornada também já foi adaptado para o cinema, como vocês podem ver aqui, né? Essa daqui é a capa do filme, né? O cowboy, a mocinha ali, né? Uma história emocionante também. Tem o filme também, né? Que o filme também é bom de ver, né? Não é aquela coisa que fugiu muito do que é o livro, né? Mas é um filme bom, né? Inclusive ele é bem fielzinho aí ao que é o livro, né? Mas aqui a gente tem duas histórias paralelas, né? Dois romances paralelos aí que vão acabar se encontrando no final, né? Enquanto eu tava lendo aí, né? Tinha aquela parte, quando começava o outro romance, né? Do casal aqui, não dos protagonistas, porque tinha outro romance envolvido aí. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, né? Mas eu ficava meio, né? Não era uma história que se envolvia muito, né? Mas os dois protagonistas aqui, se pegava embalo, ia embora. Esse aqui também é um dos que eu recomendo, viu? Apesar dessas duas histórias paralelas aí,
eu recomendo pra caramba esse daqui, né? Essa capa aqui é da editora Arqueiro. Inclusive eu tenho outro livro dele aqui, né? Que é esse aqui também, mas era com a capa antiga. Depois lançou com a capa do filme, eu gostei, fui lá e comprei também, né? Fogo no nariz, né? Vai lá e compra, né? Sai comprando tudo, né? Mas aí eu comprei esse aqui com a capa do filme também, que eu achei uma capa bem linda, bem bacana. E eu recomendo bastante Uma Longa Jornada. E Um Porto Seguro também já foi adaptado para o cinema, né? Aqui a capa do filme, publicado pela editora Novo Conceito, né? Essa daqui foi uma adaptação que eu não assisti, né? Eu até tentei, né? Mas no começo ali tem algumas divergências aí, né? Em relação ao livro, que eu falei, não vai ficar bom não, né? Aí eu desisti de assistir o filme. Eu falei, eu vou ficar só com a história do livro mesmo e... Enfim, né? Aqui também a gente tem aquele toque meio tenso aí, né? Por conta de alguns acontecimentos, né? E tudo mais. Não vou dar spoilers, né? Mas no filme tem alguma coisa diferente aí com a protagonista, né? Diferente do que é falado no livro, né? Eu não sei por que muda no filme daí, né? Vai lá e põe o que tá falando no livro, né? Pra que mudar? Mudar no negócio lá que, né? Quem vai assistir o filme, quem lê o livro e assiste o filme sabe o que eu tô falando, né? Mas é uma história que eu recomendo sim, né? O livro eu recomendo, né? O filme não, mas o livro eu recomendo pra caramba aí, né? Um Porto Seguro. E o próximo livro do autor é um dos mais recentes também lançados aqui no Brasil, né? Só que esse daqui eu também não li ainda. Eu até tinha começado, né? Na época que eu ia pra faculdade, dentro do ônibus aí, eu pegava o livro pra ler e tudo mais. Aí começou a pandemia, aí parou a faculdade, parou tudo, aí parei de ler também, né? Fui voltar a ler no meio do ano passado, né? Mas vou voltar a ler ainda esse ano, é um dos meus projetos de leitura também para esse ano, né? Então, enfim, né? Eu quero ver aí o que vai acontecer aqui em Almas Gêmeas, né? Parece ser uma história bem bacana, né? Eu gostei da Arqueiro pegar as capas originais que é lançada lá fora e publicar aqui também, né? Porque fica inventando capa e não dá, né? Mas tá aqui publicado pela editora Arqueiro, Almas Gêmeas, né? Quando eu ler, eu volto aqui ou nas minhas redes sociais para falar para vocês como que foi a experiência aí. E o próximo livro é Uma Carta de Amor. E esse livro que ele também já foi adaptado para o cinema, mas é uma história, né, adaptada lá nos anos 80, no início dos anos 90, eu acho, uma coisa assim. E eu tentei assistir, até encontrei para assistir, mas a imagem estava ruim, eu já vi que os protagonistas já não bateu ali com o que eu imaginava. Eu falei, não, deixa quieto, deixa só o livro, né? Mas esse livro aqui é um dos meus favoritos do autor. Por quê? Porque o final é lindo, o final é emocionante. Tem uma carta aqui, na verdade tem várias cartas ali que, Nossa Senhora da Aparecida, né? Oh, coisa boa de ler, né? Que esse livro aqui, eu recomendo pra caramba, né? Inclusive essa capa aqui não é capa do filme, tá? Apesar de ter sido adaptado. Mas é uma capa aí lançada pela editora Arqueiro, né? Mas é uma história que eu recomendo, tá? É um dos primeiros livros do Nicholas que eu recomendo para você ler, né? Se quiser ter contato aí com o autor, começa a ler Uma Carta de Amor aí que você vai se emocionar, né? Vai se emocionar pra caramba. E se você é de chorar lendo o livro, meu filho, ó, eu recomendo Uma Carta de Amor. E o próximo livro do autor é O Milagre, né? Esse livro aqui, né, publicado pela editora Arqueiro. Esse aqui não foi adaptado para o cinema, né? Mas acredito que possa ser futuramente, né? Mas eu acho que esse livro aqui, quando o Nicholas escreveu, ele tava meio com preguiça, né? Porque historinha difícil pegar embalo, rapaz do céu, né? Na hora que você começava, você parava, parava, o negócio não andava, né? Parece que a escrita tava bem parada, né? Vai fazer o quê, né? Mas depois que pegou embalo aí, né? Foi embora, O Milagre é um livro que eu recomendo, né? Mas você vai ter que ter paciência, né? Porque o começo aí, né, parece que o negócio não anda, né? Fica aqui trem parado, você fala, meu Deus, né? Foi o Nicholas que escreveu isso aqui, né? Não dá nem pra, né? Você fala, não é o cara que escreveu isso aqui, né? Mas foi, né? Nicholas Sparks escreveu O Milagre, né? Mas, né, tá aí, né? Depois que eu peguei embalo, não deixou de ser uma história boa. E agora, uma curiosidade, esse livro ele tem continuação, tá? A história dele continua. Aqui, no começo, a gente vê a história ali, né? Toda a conquista, o romance em si começando e tudo mais. E na sua continuação, a gente já vê aí, né, os problemas de um relacionamento. Como que o casal vai enfrentar o problema de um relacionamento, né? E é em A Primeira Vista que a gente vê a continuação de O Milagre, né?
esse livro aqui, publicado também pela editora Arqueiro, né? Aí aqui a história fica bacana, né? O negócio anda rápido, né? Flui rápido a história, né? Aí o autor já estava inspirado, né? Já foi lasqueira, agora vamos embora. Aí foi embora, né? Fazer o quê? Né? Aí publicou o livro aqui, né? Ficou uma história bem bacana aí no final das contas, né? A continuação de O Milagre ficou sensacional, né? Eu recomendo, como eu falei, né? O Milagre aí, né? Mas você vai ter que ter paciência. Vai depois aí encarar À Primeira Vista, beleza? É um livro bom, não deixa de ser um livro ruim, não. E o próximo livro do autor é Noites de Tormenta. Esse livro aqui que é um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado ali com o autor, né? De ver aquela história ali de jovens, né? E tudo mais, né? Aqui a gente já vê um romance mais maduro, né? Porque ambos estão divorciados, lá na casa dos seus 40, 50 anos, por aí, né? E eles se encontram, na verdade não se reencontram, eles se encontram, né? Os dois divorciados aí, né? E vivem uma história, um romance lindo, né? É um livro que já foi adaptado para o cinema também, como vocês podem ver, publicado pela Novo Conceito. É uma história bem bacana, é um livro bem fininho. Esse livro aqui, ó, eu não li num dia, mas eu li numa semana, então eu recomendo pra caramba Noites de Tormenta, né? Inclusive, ó, é fininho, né? Dá pra ler, gostosinho de ler, não é aquela coisa cansativa ali e tudo mais, né? É um livro bem bacana, Noites de Tormenta. E o próximo livro do autor é um dos meus favoritos também, que é O Melhor de Mim, né? Essa daqui, inclusive, é a capa do filme, publicado pela editora Arqueiro, né? Aqui a gente tem a história paralela aí de passado e presente, né, dos protagonistas aqui. Então é bem bacana, uma história linda. O filme também não é nada, né, não foge do que é o livro, né? Ele é bem fiel aí ao que é o livro realmente. Então é uma história bem linda, bem maravilhosa. Eu recomendo pra caramba. Esse aqui eu não vou dar detalhes porque, né, aqui o casal novinho, né, se apaixona lá e tudo mais. Aí lá pra frente na história, no presente deles, lá eles se reencontram, né? Então é uma coisa bem bacana, né? Eu recomendo, né? O Melhor de Mim é um dos livros melhores aí do autor, na minha opinião, né? Eu recomendo pra caramba. Inclusive essa capa do filme aqui, ela tá fantástica, né? Olha que capa linda, né? Ficou nesse tom escuro ainda, ficou bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Eu recomendo pra caramba. Leia e depois assista o filme pra você ver, né? Vai ser um negócio bem emocionante. E por último, mas não menos importante, a gente tem O Resgate, né? Esse livro aqui, que também deve ser um dos poucos conhecidos do autor, né? Mas é uma história boa, né? Eu não lembro muito também não, né? É igual A Curva na Estrada, né? Eu não lembro daqui a aqui. Eu lembro que aconteceu um acidente aí o casal meio que se conheceu ali e tudo mais, mas depois do resto não lembro. Eu lembro que foi boa porque eu li rápido esse livro, né? Tanto esse como Uma Curva na Estrada, que eu não lembro mais, eu li rápido, né? Não foi aquela coisa enrolada ali e tudo mais, né? Porque quando é ruim eu lembro, né? Igual O Milagre, né? Quando começou o começo ali, que tava bem parado e tudo mais, eu lembro que foi ruim, não foi bom não. Mas esse aqui eu lembro que foi bom porque eu li rápido, né? Foi embora. Uma história bem bacana aí, né? Um dos livros poucos conhecidos do autor, né? Esse aqui publicado pela editora Arqueiro, né? E eu recomendo, né? Eu recomendo porque eu lembro que foi bom. Eu não lembro dos detalhes da história em si, mas eu lembro que foi bom, né? Bem bacana aí. E tá aí a minha coleção Nicholas Sparks. E para você que é fã de romance, eu aconselho conhecer o autor, né? E talvez se você já tenha conhecido, leia mais romances dele, porque tem muito mais livro aí que são muito mais emocionantes, histórias que merecem ser conhecidas, né? Eu sou fã do cara, então sou suspeito para falar, na verdade. Mas leia Nicholas Sparks, essa aí é a minha coleção, os meus 21 livros do autor, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? Se inscreva, curte, comenta, compartilha, né? E também ativa as notificações para receber mais conteúdos do canal. E em breve eu volto com muito mais vídeo. Valeu!